Bom, então muito bem. Nesse vídeo aqui eu vou estar explicando basicamente como funciona, o modelo OSI, o que é o modelo OSI, e você vai entender aí como funciona todas as camadas do modelo OSI. Eu espero que você entenda aí tudo perfeitamente. né? Primeiramente, o modelo OSI. OSI é a sigla para Open Systems Interconnection, que significa modelo de interconexão de sistemas abertos. É um modelo conceitual que divide as funções de comunicação de rede em 7 camadas, cada uma com uma tarefa específica. Então é o seguinte, o modelo OSI, ele é basicamente um framework que vai ajudar você, a entender como funciona a rede, como os computadores eles se comunicam na rede. Então esse é o modelo OSI, ele serve para isso basicamente. Então nós temos aqui agora 7 camadas no modelo OSI, são 7 camadas. Temos a camada de aplicação, né? A camada de apresentação, sessão, transporte, rede, enlace de dados e a camada física. Vamos para a primeira camada. Primeira camada, basicamente a camada de aplicação, certo? É onde o usuário vai interagir com um aplicativo no seu computador, certo? Então ele vai interagir ali com a interface gráfica e ele vai conter todos os protocolos e regras que são definidas nesses aplicativos. Então, por exemplo, se ele está utilizando um navegador, o protocolo que tem ali naquele navegador é basicamente o HTTP, o protocolo HTTP, que é o protocolo que o navegador utiliza para estar se comunicando com um servidor web. Então, ali para ele estar trocando informações ali com o servidor web, ele utiliza o protocolo HTTP. Então, basicamente isso. E agora nós temos o que? A camada de apresentação. A camada de apresentação, ela basicamente converte os dados para um formato compreensível, certo? Então, os dados ali, quando são enviados, eles são primeiramente convertidos, traduzidos para outro formato, para que possa ser entendido ali pelo computador que vai receber esses dados. Então, eles devem ser convertidos basicamente para este propósito, certo? Então, por exemplo, o navegador ele converte o texto que é digitado pelo usuário, certo, em um formulário, em uma codificação específica, como por exemplo o UTF-8, que é um conjunto de caracteres aí. Ele é convertido, para esse formato para que possa ser entendido aí pelo outro computador, para que o outro computador lá entenda os caracteres especiais e tudo mais que for utilizado aí pelo usuário digitado neste formulário, certo? Então, basicamente isso. Então, basically, é isso que acontece na camada de apresentação. E nós temos aqui a camada de sessão. A camada de sessão, ela basicamente estabelece e mantém uma conexão entre dois computadores. Então, ela mantém ali a conexão ativa entre dois computadores. A sessão, ela basicamente faz isso. Quando uma sessão está ativa, a sessão então é criada e ali é mantida aquela conexão até que ela seja encerrada, não tenha mais respostas de um dos lados, seja do servidor ou do cliente, a sessão vai ser encerrada, a conexão ali vai ser encerrada, Então isso aqui ele basicamente serve para gerenciar a conexão entre o cliente, e o servidor. Basicamente isso. Então agora que nós temos aqui o transporte, que aqui na camada de transporte você vai ver aqui dois protocolos, que é o TCP, o Transmission Control Protocol, e o UDP, User Datagram Protocol. Esses são dois protocolos de transmissões, de pacotes. Basicamente, quando a informação, é enviada do seu computador, ela é enviada na forma de pacotes. Eles são divididos ali em vários pacotes. E esses pacotes eles são enviados usando esses protocolos como TCP ou UDP. O TCP é um protocolo ali que é um protocolo mais confiável, Ele garante que os dados vai chegar ali no seu destino. Então ele se preocupa ali, se os dados vão chegar no destino. Já o UDP, ele não é um protocolo assim tão confiável, Ele não se importa tanto com a chegada dos dados no destino,
Porém, o UDP é um protocolo que é muito mais rápido que o TCP. Então, ele é geralmente ali usado para serviços de gaming, streaming, né, que exigem ali uma rapidez maior dos dados. Então, basicamente isso. Agora, quando você quer confiança, né, que os dados cheguem lá no destino com confiança, você vai utilizar ali o TCP, como por exemplo em serviço de e-mail, né, que você envia um e-mail, você precisa que o e-mail chegue lá, né, você quer essa garantia, então você usa o TCP. Então, basicamente é isso. E aqui, nesse esquemazinho aqui, tem uma explicação do de como funciona aqui a comunicação TCP e a comunicação UDP. Então nós temos aqui, ó, basicamente, primeiramente o cliente, quando ele quer se comunicar com um servidor, ele vai enviar um pacote chamado SYN, né, que é de Synchronize no inglês. Então esse pacote basicamente ele vai enviar uma sequência numérica para o servidor e aí o servidor vai enviar ali um pacote SYNEC, que basicamente ele está enviando a sequência numérica dele e está reconhecendo a sequência numérica que foi enviada para ele através desse EC aqui, né, que é de acknowledge do inglês. E aí o cliente novamente vai reconhecer a sequência numérica que foi enviada para ele, né, a sequência numérica do servidor, enviando novamente o EC aqui. A conexão então é estabelecida, né, no protocolo TCP. Então nós temos aqui, ó, um esquemazinho aqui, né? O SYN, o cliente basicamente diz: aqui está meu número de sequência 1, 2, 3, 4, 5. E aí o SYNEC, né? O servidor responde: entendido, 1, 2, 3, 4, 5. Aqui está o meu. Aí envio dele. Aí o EC, o cliente confirma: beleza, 67, 890. Vamos começar. E aí começa, né, a conexão. E aí estabelece a conexão. Basicamente isso. Agora aqui, ó, a camada de rede, ela lida basicamente com o roteamento de pacotes utilizando endereços IPs. Então, o endereço IP basicamente é um número, né, um número de 32 bits. E esse número aí, no caso, está representado aí, né, como você pode ver na tela, em decimal. Aqui na camada de rede vai entrar o quê? Vai entrar na camada de rede a questão de dois protocolos aqui, o OSPF, né, que basicamente é o Open Shortest Path First, que é o caminho mais curto primeiro, né, o caminho mais curto primeiro e o RIP, né, que é o Route Information Protocol, protocolo de informação de roteamento, que basicamente ele vai utilizar o que? Os endereços IPs, né? Então você tem ali no pacote um cabeçalho que contém ali algumas informações e uma dessas informações são principalmente o endereço de IP de origem e o endereço IP de destino. Então ele vai utilizar esses endereços IPs para fazer os roteamentos e utilizar o caminho mais ideal para o pacote percorrer e chegar mais rapidamente ao seu destino. Então vai fazer um roteamento ali, né, com maior eficiência, né? Então ele vai decidir ali por quais roteadores esse pacote ele vai passar. Basicamente isso. O enlace de dados, né, que é o enlace de dados, data link, né? No caso, aqui vai ocorrer o endereçamento físico de transmissão. O que é isso aqui? O roteador, ele basicamente, quando o pacote chegar lá no destino quase que final, né, que é no roteador lá da, da rede da pessoa, né, do destino que vai receber este pacote, basicamente o roteador ele vai associar o endereço IP de destino ao endereço MAC, né, que é o Media Access Control. Esse endereço MAC é um endereço que contém ali na placa de interface de rede. Então toda placa de interface de rede tem esse endereço físico ali, né, que é dado pela fabricante. Então é um endereço físico que identifica cada dispositivo numa rede, certo? É esse endereço físico que identifica os dispositivos, é o MAC. Então, isso aí, nós temos aqui também o que? O ARP, né?
o protocolo ARP, que é o Address Resolution Protocol, e o protocolo de resolução de endereço. Então, o nome aqui já é autoexplicativo, né? Resolução de endereço. Então, ele basicamente ele pega ali o endereço IP e associa ao endereço MAC do dispositivo. Então, o roteador ele contém uma tabela ARP, né? Tabela ARP. Essa tabela lá já tem o endereço IP do dispositivo mapeado para o endereço MAC do dispositivo, certo? Então, basicamente isso! E aqui nós temos aqui uma camada física. Camada física. O que acontece aqui na camada física, menina? Camada física, basicamente, é aqui que os dados são convertidos em sinais elétricos para transferência de dados entre dois dispositivos. Então, imagine aí que seu computador está conectado ao seu roteador através de um cabo Ethernet. Então, para que a informação chegue ali no seu computador, os dados precisam primeiramente ser convertidos em sinais elétricos, né? Para que possa ser transmitido. Então você tem ali o que... Você sabe que máquina se comunica somente através de uns e zeros, né? Que é como os circuitos eletrônicos ali funcionam, né? Que o 1 basicamente significa ligado e o 0 significa desligado. Então nós temos aí a numeração do sistema binário, né? O sistema binário que funciona aí através somente de uns e zeros. Então os dados são convertidos ali para sinais elétricos e enviados ali para o dispositivo, basically. É isso que acontece na camada física. Então, isso aí foi a explicação. Então, eu espero, né, que tenha se entendido. E é isso.